Beleza, galera? Boa noite! Boa noite a todos vocês que estão aí conectados conosco, conectados aqui com o canal Educação. Eu sou o professor Técio Câmara, já está aparecendo aqui, ó, tá? Deixa eu ver, deixa no ar, Yara, deixa no ar. Deixa eu ver bem aqui. Não, é mais pra cá assim, ó. Ah, rapaz, é aqui, ó, bem em cima de mim aqui, ó. Pronto, aqui, ó. E nós estamos começando a nossa aula de biologia aqui para a segunda série do ensino médio, né? Hoje, que são 7 de outubro de 2022, sexta-feira. Sexta-feira, toda sexta tem que ter o quê? Tem que ter música. E aí a gente vai cantar uma que é conhecidíssima aí, Ademar Castilho. Eu tô com a cola aqui porque a letra da música é interessante. Eu até sei uma boa parte, mas tem uns detalhezinhos que eu não peguei ainda, né? Diz assim, ó. Eu pensei em me entregar, meu amor, meu coração, meu carinho e muito mais. Mas parei por um instante, pensei mais 2 minutinhos e voltei um pouco atrás. Recordei que no passado você esteve ao meu lado e roubou a minha paz. Hoje me serve de exemplo, vou fugir enquanto é tempo. Você é doida demais. Ei, você é doida demais. Você é doida demais. Você é doida demais. Doida, muito doida. Você é doida demais. Olha o que ele diz. Eu não quero e nem preciso de amor doido e sem juízo para comigo viver. Pois eu sou aquele homem que pensou lhe dar um nome e você nem quis saber. Todo dia me enganava, sempre você me trocava pelo amor de outro rapaz. Você é tão leviana, nisso você não me engana e você é doida demais. Eita, rapaz! Sexta-feira, ao som de Lindomar Castilho, o negócio aí tá demais, né? Yara, se eu te disser que essa música quem anda pedindo é o Santiago. Santiago é quem anda pedindo as músicas, olha, ó. Olha aí. Olha isso aí. Ele é quem anda pedindo. Eu falei pra esposa dele. Falei ali agora. Você vai ter uma conversa com ele. Pega. Pra tu acabar com esse negócio de tá pedindo música aí. Aí foi teu trabalho não, viu? Tá vendo aí as ondinhas dele aí? Galera, questões ambientais e de sustentabilidade. Cara, esse assunto é importante demais para as provas do Enem. Mas, professor, eu estou na segunda série, não tem nada a ver com prova de Enem, não, professor. Filhinho, você está na segunda série, primeira série, segunda série e terceira série, tem absolutamente tudo a ver com prova de Enem. Tudo, meu irmão, não tem como. Conceituar a poluição ambiental, identificar causas de impactos ambientais, como a destruição da camada de ozônio, a extinção de espécies e também mudanças climáticas. Beleza? Então tá aí. Vamos começar falando sobre os chamados conceitos básicos. Eu quero destacar aqui para vocês, galera, duas coisinhas interessantes. Duas. Uma é poluição e a outra é impacto ambiental. Tá aí, ó. Certo? Então nós temos aí os dois pontos destacados. O que é poluição, né? E o que é também impacto ambiental. Bom, vamos começar sobre o que é poluição, né? Galera, quando a gente fala sobre o que é poluição, a gente precisa tratar, e eu sempre gosto de dizer isso, poluição, gente, na verdade, é como se fosse uma doença. Para o nosso corpo, funciona como uma doença, tá? Então, imagina você aí,
poluição é para o nosso corpo como se fosse uma doença, e o impacto ambiental funciona como se fossem os sintomas. Então, isso é só para você entender, né? Para a gente poder ter uma ideia melhor do que é poluição e impacto ambiental, a poluição é quando você introduz naquele determinado meio, não é? Quando você introduz, seja qualquer tipo de matéria ou de energia, né, que venha a alterar o que nós chamamos de propriedades do meio. Então, quando altera as propriedades do meio, nós chamamos isso de poluição. Propriedades tais como propriedades físicas, químicas e biológicas. Então, nós chamamos isso de poluição. Então, veja, se eu introduzo qualquer coisa no meio que venha a fazer a alteração dessas propriedades, eu estou, portanto, causando, gerando uma poluição. Beleza? Isso daí está bem claro. Beleza, professor. Mas e o que é o impacto ambiental? Gente, se poluição é quando você introduz naquele meio uma determinada qualquer forma de energia ou de matéria que provoque essas alterações, então o impacto ambiental é quando você tem como resultado disso, né, dessa poluição, dessa intervenção que você fez, né, do ser humano, ele vai fazer essa intervenção no meio ambiente, e esse impacto pode ser positivo ou pode ser negativo. Então, perceba esse detalhe. O impacto ambiental, pessoal, ele pode ser positivo ou esse impacto ambiental também pode ser negativo. Tanto faz. É que, na verdade, na maioria das vezes, a gente não acredita muito em impacto ambiental positivo vindo do ser humano. Eu sou um deles que não acredito. Professor, o senhor está dizendo que não existe mais saída para o ser humano? Rapaz, é quase isso. Quase isso. É que o ser humano, quando a gente imagina que ele está conseguindo, não é, mudar, aí ele faz alguma coisa que piora toda a situação. Ô, rapaz. Aí você vê que o ser humano está ficando mesmo sem jeito, né? Deixa eu mandar um abraço aqui para a galera de Dom Inocêncio. Dom Inocêncio 17, Dom Inocêncio 5, Oeiras, a nossa primeira capital, Oeiras 12 e Palmeira 2 e Queimada Nova 5. Um abraço para todos vocês, não é? Qualquer dúvida, qualquer coisa que você queira, que está aí à nossa disposição, a gente pode fazer. A galerinha lá de Dom Inocêncio 5 está pedindo para aumentar o áudio. Deixa eu ver como é que está aí agora, pessoal, diz aí. Hã? Deixa eu ver aí a galera de Dom Inocêncio, vamos ver como é que está o áudio. Respondam aí para mim, porque o microfone está aqui, só falta engolir. Né? Tá no máximo aí, Yara? Melhorou mais agora? Deu um ganhozinho, né? Pronto, pois vamos ver aí como é que tá agora, o que eles vão dizer. Vamos ver se está melhor. Então vamos lá, galera. Deixa eu passar isso aqui. Pronto. Tá aí. Então nós vamos falar sobre os efeitos dessa poluição. Olha. Beleza? Então olha só. Os efeitos da poluição podem ser de dois tipos, tá? Esses efeitos, eles podem ser efeitos localizados ou regionais,
E eles podem ser efeitos chamados de globais. Tá? Localizados ou regionais, mas eles também podem ser efeitos globais. Tranquilo? Beleza, então? Então vamos lá. Vamos entender como é que funciona isso daí. Os efeitos localizados ou regionalizados, galera, são aqueles tipos de efeitos que você tem, por exemplo, acontecendo apenas ali, por exemplo, entre duas cidades, ou entre uma cidade e entre dois estados, ou entre dois países, qualquer coisa assim. Mas de maneira muito localizada, de maneira muito, vamos dizer, regionalizada. Não é nada demais, não. Não que o efeito da poluição não seja algo ruim. Mas não vai acontecer nada que atinja, vamos dizer assim, muitos países, ou todos os países, ou todo o planeta. Não. Isso é mais localizado. Por exemplo, pessoal de Dom Inocêncio 5, nós já fizemos o aumento aqui. Já está no máximo, né? Não é, Yara? Nós já está no máximo. Dá uma olhada no aparelho de vocês aí, tá bom? A gente acabou de dar, vocês pediram meio aqui às 18 horas e 39 minutos. A Yara fez o ganho, né? Mas já está no máximo. Dá uma olhadinha no material de vocês aí, para ver se tem algum problema, se está baixo. Porque por aqui nós já demos esse ganho, tá bom? Então vamos lá. Porém, pessoal, quando se fala de efeito globalizado, aí a história é diferente. Aí a história é diferente. Nós estamos falando, portanto, de algo que vai acontecer em absolutamente todo o planeta. É diferente. Vai ocorrer no planeta inteiro. Então nós temos uma situação diferente aí. Por quê? Ele é globalizado. Exemplo, efeito estufa. O efeito estufa é um exemplo de efeito de poluição que é globalizado. É um exemplo clássico, né? Para a gente poder entender. Então vamos lá. Beleza. Vamos ver aqui, ó. Parece brincadeira, pessoal. Mas vamos lá. Até a poluição sonora entra nessa história, tá? Até a poluição sonora entra nessa história. Professor, mas peraí. Poluição sonora, professor? Parece bobinho, né? Parece meio assim, sem graça, né? Pois é, mas mesmo a poluição entra no meio dos tipos de poluição sonora. Porque a poluição sonora causa problemas também. Gente, e são problemas graves. São problemas graves. Então não vamos aqui achar que é uma coisinha boba, porque não é. Tá bom? Então vamos lá. Poluição do ar, essa é a mais conhecida de todas, se não uma das mais conhecidas, com certeza é. Poluição da água, poluição do solo e a poluição térmica. Poluição térmica esta que nós falamos sobre o efeito estufa. O efeito estufa é um dos problemas que na verdade é o principal, né? Vamos ser realistas aqui. É o principal problema. É o principal problema que está relacionado ao aumento da temperatura do planeta. Então a gente precisa entender
que ou a gente resolve o problema do efeito estufa, ou o aumento da temperatura do planeta também não será resolvido. E aqui eu coloquei para vocês uma imagem, uma não, né? 5 imagens aí, para a gente compreender mais ou menos como é que é esse negócio de tipo de poluição, né? Tipo de poluição. Então nós temos aqui, por exemplo, a poluição do ar, a poluição da água, a poluição do solo, a poluição sonora e a poluição térmica. Então eu coloquei para vocês aqui vários exemplos, só para a gente poder entender, ó, tá? Cara, vê isso aqui em poluição do ar. Olha que coisa doida essa. Olha que coisa doida essa. É um negócio meio louco, né? É um negócio meio louco. Se você avaliar aí, for parar para avaliar quantidade de fumaça que é liberada aí das chaminés das indústrias, é realmente um negócio absurdo, tá? Olha a poluição da água também, gente. Meu irmão, isso aí que vocês estão vendo é nada perto do que o mar já conseguiu, já absorveu, né, de poluição. Isso aí é nada, é absolutamente nada. Beleza, galera? Então, olha aí. Professor, essa poluição da água aí é só do mar? Não, só do mar não. Qualquer poluição da água, qualquer poluição que envolva a água em qualquer circunstância, tá? É importante, porque tem impacto muito grave na natureza. Tem um impacto muito grave na natureza. Deixa eu tentar resolver aqui esse negócio do áudio de Dom Inocêncio. Galera de Dom Inocêncio 17, galera de Palmeira 2 e galera de Queimada Nova. O som tá ok para vocês? Sim ou não? Me respondam no chat, por favor. Por favor, me responde aí no chat. A galerinha aí dessas cidades que eu falei. Dom Inocêncio 17, Palmeira 2 e Queimada Nova 5. O áudio tá ok para vocês? Por favor, me responde. Tá ok. Palmeira 2 tá ok. Vamos ver aí os outros aí, Queimada Nova e Dom Inocêncio 17. Porque se o áudio tá ok para os demais, o problema não é aqui. O problema é lá em Dom Inocêncio 5. Vocês precisam dar uma olhada no equipamento de vocês. Porque nós já fizemos um ganho aqui do áudio e todos os outros polos conectados estão todos ok. Então o problema do áudio não é aqui. É com vocês aí em Dom Inocêncio 5, tá bom? Tenta dar uma olhadinha no equipamento, dar uma melhorada no áudio, ver se melhora para vocês aí. Então vamos lá, galera, vamos voltar para cá. Poluição do solo. Aí é claro que eu coloquei uma situação de lixão, né? Mas assim, professor, mas o lixão é um lugar onde é mesmo para ser jogado isso daí. Então a gente não pode falar mal. Galera, essa aqui é só uma imagem. É só uma imagem ilustrando quantidade enorme de lixo, né, sendo jogada. E no caso específico, sendo jogada onde? Tudo bem, está sendo jogada num local aí específico que é o lixão. Realmente, esse local aí é o local apropriado para isso, né? É lógico. Beleza? Tudo bem, tudo bem? Muito bem. Vamos lá.
Poluição sonora, né? A gente tem, inclusive, delegacias específicas, especializadas na apuração de crimes da ordem de questão sonora, né? Que é chamada Delegacia do Silêncio, né? Delegacia do Silêncio. O pessoal até fica brincando, dizendo que é a Delegacia do Silêncio faz tanto silêncio que ninguém nem ouve. Faz tanto silêncio que é preciso a gente tentar acordar, porque ninguém sabe. Mas, na verdade, gente, essas delegacias, de um modo geral, elas atuam baseadas em quê? Em denúncias. Você tem que fazer a denúncia, né? Aí a delegacia envia o pessoal para o local, com viatura, etc e tal, para tentar resolver aí o problema, né? Beleza, galera? Então vamos lá. Vamos para cá. Poluição do ar. Poluição do ar. Gente, sem sombra nenhuma de dúvida, é a mais falada, né? É a mais falada de todas. A poluição do ar. Para a gente poder entender o que eu posso chamar de poluição do ar, basta eu dizer a você o seguinte: qual é a composição desse ar atmosférico? Porque se você não sabe qual é a composição do ar atmosférico, você não vai saber o que é que vai poluir esse ar. Concorda? Imagina aí. Eu não sei do que é formado o ar, mas sei que ele está poluído. Onde é que existe isso? O nosso ar, pessoal, ao contrário do que a gente possa pensar, ele é composto, em sua maioria, não de oxigênio, mas de nitrogênio. 78,09% é nitrogênio. 78,9%. Oxigênio, 20,95%. 20,95% é oxigênio. Quer dizer, o maior componente do ar atmosférico não é o oxigênio, que é o que a gente usa, que é o que a gente precisa para sobreviver. Não é. O maior componente é o nitrogênio, que aliás, entra no nosso organismo e sai dele sem problema nenhum, porque ele não se liga à hemoglobina. Você não tem nitrogênio ligado à hemoglobina. Não tem. Você tem oxigênio, você tem gás carbônico, mas nitrogênio você não tem. Não tem nitrogênio ligado. Beleza? O que mais, professor? Argônio, que é um gás nobre. CO2, dióxido de carbono. Então, todos esses aí entram na composição do nosso querido ar atmosférico. Agora que você sabe quem entra na composição do ar atmosférico, você precisa saber, né, o que é que a gente chama de poluição. Porque agora que eu conheço o que ele é formado, agora eu vou saber o que é a poluição. Então, nós temos aqui o quê? Nós temos uma quantidade exagerada de CO2. Você vê que o percentual aqui é muito pequeno. Menos de 0,1%. Menos de 0,1%. Menos de 0,05%, para você ter uma ideia, né? E aí vem o CO, que é o monóxido de carbono. Professor, o monóxido de carbono também sai das chaminés das indústrias? Resposta, sim. Professor, o monóxido de carbono também sai dos escapamentos de veículos automotores? Sim. E por isso são gases de efeito o quê? Estufa. Você tem aí o efeito
de monóxido de carbono no organismo. O efeito do monóxido de carbono no organismo. Você tem aí buraco na camada de ozônio. Buraco na camada de ozônio. Você tem aí problemas como chuva ácida. Tudo isso decorrentes de quem? Da poluição do ar. Você tem aí inversão térmica. Gente, imagina isso, né? Imagina isso. Beleza, galera? Você tem, só aqui, tu tem, tô colocando aqui 5 problemas. Eu fiz foi voltar, foi mal, deixa eu passar. Pronto. Poluição do ar, falando aí de problemas relacionados, por exemplo, aos grandes centros automotivos. Grandes centros automotivos. Gente, nos lugares aonde você tem, é o que a gente chama de grandes centros automotivos, você tem uma liberação, uma eliminação enorme, enorme de gases de efeito estufa sendo liberado. Gases de efeito estufa sendo liberado. Então, veja bem. Emissão principalmente de quê? Emissão principalmente de do que a gente chama de veículos automotores, seja o que for. De veículos automotores de um modo geral, o que quer que seja, moto, carro, seja o que for. Não importa. Veículo automotor, meu amigo, elimina gases de efeito estufa em grandes quantidades. Beleza? Então, só para você entender. Beleza, galera? Isso é para você ver o que é um gás de efeito estufa. Com a importância que é o gás de efeito estufa. Claro, a importância que eu estou falando aí no sentido de produzir algo de ruim, né? É claro, é lógico. Além dos poluentes primários emitidos, que a gente tem aqui, né? Pelos chamados escapes, você tem também a concentração de ozônio na troposfera, que vai estar ligado diretamente à queima de combustíveis fósseis. Isso é sério, meu amigo. E aí vem uma colocação interessantinha, né? Mas vamos ver isso aqui. Houve uma melhora substancial na qualidade dos combustíveis. Rapaz, eu vou dizer um negócio a você. Se houve, não chegou aqui em Teresina. Porque, moço de Deus, o lugar de combustível ruim nós temos aqui em Teresina. E esse combustível tem prejudicado substancialmente os veículos automotores. Agora, banimento do chumbo tetretila, adição de oxigenados, uso do álcool combustível e por aí vai. Presença, instalação de catalisadores. Todos esses detalhes aí são importantes, mas ajudam a diminuir, mas não resolve o problema. Aí você vai perguntar, mas professor, peraí, calma, o efeito estufa, o que que é? É algo bom? É algo ruim? Como é que é isso? Então vamos lá. Gente, o efeito estufa, para começar a história, ele não é bom, ele é excelente, ele é necessário. É exatamente o efeito estufa que faz, porque
haja viabilidade da vida no nosso planeta. Porque, do contrário, nem vida teríamos. O efeito estufa é quando você tem a iluminação, você está vendo aí, o Sol emitindo radiação, essa radiação atravessa ali a atmosfera, chega até a Terra, e aí parte dessa radiação batendo ali na Terra volta, e parte fica presa. Parte volta para o espaço, parte fica presa. Só que aquela que fica presa, ela promove um leve aquecimento da Terra. E esse leve aquecimento da Terra é suficiente para a gente ter água no estado água líquida. Água líquida. E é isso que viabiliza a vida. É isso que promove a presença da vida aqui na Terra. Então, assim, você já está verificando que o efeito estufa não é algo bom. É algo simplesmente vital para o nosso planeta. Você já está verificando isso, né? Muito bem. Porém, mas professor, o pessoal fala tão mal, diz que o efeito estufa é algo tão ruim e tal, e aí agora o senhor vem dizer que é uma coisa boa? Agora a gente fica sem entender. Na verdade, galera, o efeito estufa é uma coisa boa, porém, existe um momento em que, quando o problema é intensificado em função de grande eliminação de gases no meio, na atmosfera, né? Aí você tem, mestre, um problema grave. Porque quanto mais gases de efeito estufa são eliminados, mais temperatura, mais calor é retido. E quanto mais é retido, maior é o problema. Porque aí, meu irmão, com uma grande quantidade de temperatura na Terra sendo absorvida, ficando retida, você tem aí um problema grave. Aumenta a temperatura, com o aumento da temperatura você tem gelos que estão lá nos polos sendo derretidos, né? O gelo emerso, ali acaba sendo derretido e com isso você tem uma situação que é terrível. Aí sim o efeito estufa é ruim. Aí o efeito estufa é péssimo. E olha as consequências disso aí, gente. Olha que consequências ruins. Esse gelo aqui, essa parte que está aqui imersa, olha isso. Essa parte toda derrete, gente. E ao derreter, joga maior volume de água nos oceanos, que vai aumentar o nível. Vai aumentar seu nível. E aí, meu irmão? Aquele sonho da Yara de morar numa casa de frente para a praia pode estar comprometido. Olha o que causa aí, ó, problema do efeito estufa, ó. Olha as enchentes, olha os alagamentos, desapropriações, perda de hábitats, perda de safras de alimentos. Olha isso. Cara, isso é terrível. Vamos para um próximo? Vamos. Vamos falar um pouquinho agora sobre inversão térmica. Vamos lá? Gente, deixa eu fazer uma pergunta para você. Yara, na tua casa tem geladeira? E o congelador da geladeira da tua casa é em cima ou embaixo? Em cima. Mas a Yara quer ser chique, ela tem uma geladeira chamada Inverse, que o congelador é lá embaixo. Mas tudo bem. A imensa maioria das geladeiras que nós temos ainda hoje, o congelador é em cima. Aliás, Yara, nem pegou tanto esse negócio de congelador embaixo, né?
Tem algumas geladeiras que tem, mas não pegou muito não. Pegou não. Pegou não. E do ponto de vista físico, nem é bom. E eu vou já explicar para vocês. Pessoal, do ponto de vista físico, o ar frio, ele é mais pesado. O ar quente é mais leve. Então é evidente, tá claro isso, que se o ar frio é mais pesado, onde é que deveria estar o congelador mesmo? Na parte de cima ou na parte de baixo? Evidentemente que na parte de cima, claro. É óbvio. Claro que ele deveria estar lá. Beleza, tudo bem, sem problema. Tá, professor, mas me diz uma coisa. Já que eu sei que o congelador da geladeira deveria estar lá, em cima, por que que tem alguns são embaixo? Gente, tecnologia. Tecnologia permite algumas coisinhas. Mas aí nem pega muitas vezes, não pega, né? E aí acaba que a gente tendo aí uma quantidade grande, né, de geladeira mesmo, com o congelador em cima. O ar frio, então, deve descer, né? O ar frio deve descer e vai fazer com que você tenha aí, por exemplo, o ar quente que sobe e o ar frio que desce. Beleza? Até aí tudo bem. O padrão é esse. O ar frio desce, mais pesado desce, acaba esquentando em regiões mais baixas. Depois esse mesmo ar frio que agora esquentou sobe. Esse é o fluxo que nós chamamos de normal. A inversão térmica, que aliás pode ser de origem natural, que é quando você tem falhas nas correntes de convecção do ar. Deixa eu apagar esse negócio aqui que ficou feio. Pronto. Que são provocados por falhas nas correntes de convecção do ar, né? Essa inversão térmica, até aí tudo bem. Mas quando ela é de origem antrópica, quando é provocada pelo homem, aí é um problema. O que que acontece? Você tem uma camada de ar frio em cima, uma camada de ar frio embaixo, e o ar quente fica preso no meio. Quer dizer, esse ar quente não desce porque a camada de ar frio não deixa. O ar frio fica preso e não esquenta porque a poluição não permite, né? Ele não permite, ela não permite. E o ar frio que está lá em cima também não desce porque tem uma camada de ar quente no meio. Resumo da ópera. Olha como é que fica o negócio. Fica estranho isso é chamado de inversão térmica. E em cidades grandes, com altos índices de poluição, a razão pela qual ocorre isso é, sem dúvida nenhuma, sem dúvida, a poluição. Então, por isso, é muito importante que você tenha cuidado. Que você tenha cuidado. Porque quando a gente fala por uma coisa chamada inversão térmica, a gente sempre pensa que é algo simples, que não é nada demais, mas é um problema grave. Tranquilo, galerinha? Show, show. Vamos lá. E quando ocorre uma poluição da água provocado por bocas de esgotos que nem essa daqui, que é lançado diretamente
nos rios, nos mares. Esse esgoto pode ter origem doméstica ou esse esgoto pode ter origem através de dejetos industriais. O fato é que o problema ocorre e, em ocorrendo, você tem excesso de matéria orgânica na água. Excesso de matéria orgânica na água. Esse excesso de matéria orgânica na água, num primeiro momento, é comida, a bactéria vai acabar decompondo. A bactéria aeróbia. Aí, na falta de oxigênio, por causa do consumo, a alta demanda biológica de oxigênio, acaba gerando morte de outros peixes, que gera mais matéria orgânica que precisa ser digerida, agora, num segundo momento, por bactérias anaeróbias. Volta para mim. 3 minutos eu volto. Até já.